Pessoal, vamos dar início então à nossa aula, né? Mais uma aula. E essa aula eu vou dedicá-la, né, a um assunto específico, né, que é a precificação, tá? A precificação dos serviços, né? É, esse assunto aqui, pessoal, eu acho que no longo prazo, tá? Ele é um dos assuntos determinantes para a manutenção, para o crescimento do negócio, para a sustentabilidade do negócio, tá? Precificação vai de preço, tá? Precificar, atribuir um preço, né? Olha só, na última aula, né, a gente falou sobre sugestões, né, de serviço, serviço um, serviço 2, né? E eu pedi para vocês criarem, né, o de vocês lá nas atividades. E pedi também que vocês atribuíssem um preço, né? Bom, obviamente que depois da aula de hoje vocês vão precisar fazer um ajuste nisso, tá? Nesse preço, né? Por quê? Porque você quando pensou num serviço, é, você tentou ali colocar um preço que seria o preço dos teus concorrentes, né? Você olhou o mercado, né? Pegou como referência pessoas, empresas que trabalham com serviço, viu quanto que elas cobram e colocaram um valor lá, tá? Ah, isso não é o recomendado, tá, pessoal? É, Sendo bem sincero com vocês, eu ali na Fit One eu não peguei como base nenhuma empresa, tá? Eu não sei quanto que se cobra na empresa X, na empresa Y e de verdade mesmo, tá? Não sei mesmo, não nem procuro saber, tá bom? E também, pessoal, tem muita gente entrando, né, aí na disciplina. Aí, para não ficar muito maçante, eu optei por a gente trabalhar aqui específico, tá, com a precificação. Até porque não é um assunto tão simples, né? Beleza, então precificar é atribuir um preço, né, para o teu serviço, né? Bom, o ideal, pessoal, é que você adote um referencial, né? Aqui começa o primeiro problema. Por quê? Porque o referencial, né, a gente costuma olhar para o nosso concorrente, tá? E isso em tese está errado, tá? Não é para o teu concorrente que você deve olhar, tá? Aliás, se teus concorrentes estão cobrando um preço equivocado, né, você vai ter seu preço equivocado também, né, caso você tenha utilizado esses concorrentes como referencial, tá? O referencial, pessoal, é algo mais complexo, tá? Aí vem aqui a minha sugestão, né? Que o nosso referencial adotado ele seja o salário mínimo, tá? E é exatamente o que eu faço na empresa, tá? O meu referencial é o salário mínimo, tá? Não é concorrente, tá bom? Poxa, Bruno, salário mínimo? Sou estranho, né? Como é que eu vou utilizar o salário mínimo? Isso a gente vai ver lá na frente, tá? Ainda hoje, claro, né? Mas a princípio eu quero que vocês entendam o seguinte: qual que é o objetivo da utilização do salário mínimo, tá? Pessoal, o objetivo é esse aqui, ó. É proteger o nosso negócio contra a inflação, tá? Ao longo do tempo, isso é muito importante e a gente vai estudar ao longo da aula de hoje sobre esse assunto, tá? Então, uma sugestão que eu dou, tá, é que o nosso referencial, o de vocês, seja o salário mínimo, tá? Você vai cobrar como referencial o salário mínimo. Bruno, eu vou cobrar um salário mínimo. Não, não é isso, tá? Você vai ter o salário mínimo como referência e a partir dele surgem os preços que a gente vai ver mais adiante. Tá, por que que, por que que é importante, né, utilizar o salário mínimo, né? Eu coloquei aqui é que a gente se mantenha protegido contra a inflação. Pessoal, olha só, todo ano, né, a gente tem o cálculo, né, da inflação, que utiliza-se um indicador chamado
o IPCA. Beleza. Então eu coloquei aqui nos últimos 5 anos, né, de 2015 a 2019, tá? Então, por exemplo, 2015 a inflação foi de 10,67%, tá? Em 2016 em 6,69%, 2017 2,95%, 2018 3,75% e 2019 4,31%. Beleza. O panorama desses últimos 5 anos é que se tem uma inflação acumulada de 28,37%. Né? Então, olha só, quem trabalha desde 2015 aí como, vamos colocar aí como personal trainer, né, e ele cobra o mesmo preço, e ele tem o mesmo número de alunos, ele está ganhando 28,37% a menos. Tá? Ele está 28% mais pobre, entendam dessa maneira, beleza? Então, esse é o grande problema, pessoal, da gente olhar para o nosso concorrente. Tá? A gente não sabe se ele está fazendo da forma correta. E eu garanto para vocês que 99% não está fazendo isso. Tá? Não tem como a gente manter o mesmo preço no tempo. Tá? Não dá para fazer isso. Beleza? Você começa bem, mas depois, no médio e longo prazo, você começa a perceber que seu dinheiro não está rendendo mais. Tá? Então, pensa comigo aí, quem cobra o mesmo preço nos últimos 5 anos, tem o mesmo número de alunos, tá mais pobre, né? 28% mais pobre. O poder de compra dele diminuiu, tá? Ele pode estar ganhando a mesma coisa em valor bruto, tá? Mas esse bruto está rendendo menos em decorrência do cenário de inflação, tá? E é por isso que a minha sugestão, a minha recomendação, e é o que eu faço também, é utilizar o salário mínimo, tá? Não é o melhor indicador, tem outros indicadores, mas é um deles e é o que eu faço, né? Bom, o nosso segmento, pessoal, eles adotaram no tempo uma prática, tá? Principalmente academia, isso é a cara de academia, né? Eles têm um certo medo de aumentar o preço, né? Então, eles tentam no tempo fazer isso aqui, ó, aumentar o volume de alunos, né? E manter o preço, tá? Então, por exemplo, uma academia lá em 2015, se você pega aqui, ó, né? E ela cobrava ali R$ 100 por mês, e em 2019 ela continuou cobrando esses R$ 100, né? Não tenham dúvidas, tá? A receita dela, o lucro, não sei, tá 28% menor, tá? Se ela manteve o mesmo número de alunos e o preço, tá? Esse aqui é o cenário. Essa empresa não cresceu, essa empresa não está lucrando mais. Não tem como, é impossível, ela está lucrando menos, tá bom? Poxa, Bruno, mas se ela aumentou o volume de alunos, cara, sendo sincero com vocês, essa é uma péssima estratégia, tá? É uma estratégia horrível. Pelo seguinte, ele teria, vamos supor que de 2015 até 2019, ele teria que, se ele manteve o preço, ele teria que aumentar 28% o número de alunos só para corrigir a inflação, né? Então, se a empresa teria, não sei, 1.000 alunos, ele teria que ter 1.280. E olha só, se ele aumentou no tempo em 28% o número de alunos lá dentro, isso gerou um custo, né? Você teve mais ficha de treino, material de limpeza, manutenção de maquinário. Então, talvez ele tivesse que aumentar mais do que isso, mais do que 28% o, o número de alunos, né? E essa prática
ela realmente não funciona, tanto que a gente está vendo academias fechando, tá? Por quê? Porque você não consegue aumentar dessa forma, né, de forma exponencial, esse volume de alunos, tá? Então, o que que eu tenho que fazer? Isso aqui, pessoal. Preço, tá? Todo ano você tem que fazer um reajuste de preço, tá? Tem que ser feito esse reajuste. Bruno, mas e se eu perder aluno? Não, não vai perder, porque você está reajustando com embasamento. O teu reajuste é com base aonde? Na inflação, beleza? Então, vamos lá, uma outra situação. Se de 2015 até 2019, essa empresa, essa academia, ela ela reajustou o preço pela inflação e pelo menos manteve o número de alunos, ela preservou o ganho dela no tempo, tá? Então, e vocês estão trabalhando com serviço personalizado. Não vai ter como você aumentar sempre o volume de alunos, tá? As suas turmas têm um limite. A sua carga horária de trabalho tem um limite, tá bom? Então, cara, foge disso aqui, ó. Foge disso, tá? O que vai trazer sustentabilidade não é aumento de volume, tá? É todo um planejamento que a gente está trabalhando, beleza? E acertar no preço e fazer a correção desse preço, tá bom? É, eu sei que na atividade vocês já devem ter colocado um preço lá, beleza, tranquilo. Por enquanto, deixa esse preço lá, tá? Só que esse preço vai ter que partir de um referencial, tá bom? Que a gente vai estudar logo em seguida. A princípio, eu queria convencê-los de que é um equívoco a gente tentar crescer com base no volume de alunos, tá? Essa não é a melhor estratégia. Lógico, quem tem academia precisa de volume, mas você tem que fazer uma correção no preço, tá bom? Em 2015, o salário mínimo era um aqui, ó. Em 2019 é outro. Então o empresário ele paga um outro salário para os funcionários depois de 5 anos. 13º é diferente, um terço de férias é diferente, são preços maiores, tá? Então, se você não faz isso no tempo, tá? Você pode sofrer muito. E aqui eu coloquei uma janela só de 5 anos, tá? Imagina se eu estendo essa janela, coloco aí 7, 8 anos, tá bom? Então, assim, espero ter conseguido convencê-los nesse primeiro momento, tá? E a gente vai intensificar um pouquinho mais os estudos aqui na precificação do serviço, tá bom? Sigamos aí.